Shalom, igreja. Aplauda mais forte a Jesus. Isso. Graças a Deus. Tome os vossos assentos, abram as vossas Bíblias no livro de Filemon. Culto de adoração e celebração ao nome do nosso Senhor. Jesus reina para todos sempre. Tributamos toda a honra e toda a glória a Ele, somente a Ele. Você achou? É fácil de achar, Filemon. Quem não achou? Fica depois de Tito. Isso, depois de Tito. Você achou agora? Depois de 2 Timóteo. E depois de Filemon, tem Hebreus, o livro dos Hebreus. Amém? Eu vou aguardar a irmã abrir ali. Vai para o fundo, vai para o fundo. Fundo ali, Apocalipse, vai voltando, que é melhor. Isso. Aí volta, tem Hebreus, Tiago, depois Hebreus. Quem aqui nunca leu essa carta de Filemon? Quem já leu? Quem não leu, levanta a mão. Esse tempo todo, Theo, você ainda não leu? Luzia já leu? Amém. Pati já leu? Bom. Já leu, varão? Já leu? Filemon? Ainda não? Aí vai ler, hoje eu vou ler. Foi? Parabéns. Então hoje quem não leu, eu vou ler esse livro todo, que é só... Já leu, Joel? Tony? O baterista? Não leu? Olha que privilégio você tem. Hoje vai ler todo o livro, meu irmão. Vou esperar Dilson voltar. Isso. Amém? Não vou perguntar mais quem não leu, não. Eu sei que a maioria não leu, estão disfarçando aí. Você já leu? Você leu? Foi? Pronto, então, você já achou aí? Já? Amém. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé, seja eficaz. Repetindo, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos
foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te. Eu poderia dar-lhe uma ordem, mas eu estou pedindo, antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas uma ação voluntária. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve de alguma forma algo, coloca isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que o que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epafra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Aplauda Jesus. Carta linda. Fechemos os olhos. Obrigado, Senhor. Tu és bom, poderoso e majestoso. Tu és fiel. Graças te damos por mais uma noite
e por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse altar, honrando o Teu santo nome, reconhecendo a Tua grandeza, nos prostrando diante da Tua realeza. Vive eternamente, Senhor. Seja sempre glorificado. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu suma eterno, que o Senhor apareça. Somente o Senhor seja o único a receber toda adoração, toda exaltação. Toda a devoção dessa casa seja derramada no altar para que o Senhor receba e recolha as tuas narinas como aroma suave e agradável. Ministra os nossos corações, Espírito Santo. Fala das tuas profundidades e revela as tuas profundidades para nós. Reconhecemos a nossa total dependência e necessidade de Ti, sabendo de forma muito esperançosa que o Senhor pode surpreender essa igreja nessa noite. O Senhor pode encontrar alguns corações desesperados para receber e por receber da Tua visitação e achar graça nisso e encher todo o tempo com a Tua glória. É isso que nós rogamos. Aquece os nossos corações, anima-nos, Senhor, na peleja, nessa trajetória, enquanto estamos aqui na terra. Senhor, alcance essa igreja, aonde tiver uma pessoa assistindo, atenta, concentrada. Sobre essas pessoas eu rogo a Tua intervenção de mudança de realidade, mudança de história. Os que colocaram só para poder constar, que eles continuem só constando. Mas os que estão com sede, que sejam saciados. Nós temos sede, nós temos fome. E nós sabemos que não é fome nem sede da terra. Criamos expectativa e rogamos a Ti, que o Senhor venha nos surpreender, amado Deus. Rogamos isso em nome do nosso Senhor, Jesus, e Yeshua, o nosso Mashiach. Graças a Deus, repreendido seja todo o mal. Declaramos céus abertos e os Teus anjos travando todo e qualquer tipo de guerra que se façam necessárias, para que a Tua igreja avance. Espírito Santo, segura em nossas mãos e manifesta do Teu querer. Nos blinda, nos esconda, nos lave, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Daria para se dar muitos temas a essa mensagem. Uma igreja na sala e um escravo na cozinha, talvez seria o tema mais propício. Uma igreja na sala e um escravo na cozinha. Poderia ter também um outro tema: prisão, salvação e comunhão. Ou poderia ser, atendendo a própria expressão do apóstolo Paulo, útil e inútil. Vou ficar com essa. Útil e inútil. Você prefere qual? Útil e inútil? Quem prefere útil e inútil? E quem prefere alguma coisa? Quem prefere uma igreja na sala e um escravo na cozinha? Essa pró, vou dizer, viu, pró? E quem prefere prisão, salvação e comunhão? Empatou. Então eu vou decidir. Útil e inútil. Tá bom? Subalterno. Uma igreja na sala e um escravo na cozinha. Aí você dá um sub, né?
Meus amados, fato é que essa carta ela é destinada de forma muito zelosa a Filemon. E há uma apresentação clara de algumas qualidades que emanavam na pessoa de Filemon. Coração bom. Eu até anotei aqui algumas coisas, eu acho importante falar. A primeira coisa que vocês precisam compreender que Filemon ele era. Antes de falar dos aspectos de cunho espirituais, vamos tratar de alguns assuntos físicos que são importantes. Era um homem rico, detinha de muitos escravos. Dentre a sua quantidade de escravos, a serviço da sua casa, a serviço dos seus negócios, esse homem, por nome de Onésimo, ele servia diretamente na sua casa. Também tem algumas outras qualidades. Ele era amigo, ele era zeloso, Filemon, e ele era servo. E aqui a gente precisa também desmistificar algumas coisas que envolvem as atribuições ou qualidades de um amigo. Por exemplo, um amigo, ele não deve dar vantagem. Não deve dar vantagem. Ah, você é meu amigo? Passe na frente. Isso é uma ação desleal, o que já coloca inclusive a amizade em xeque. Sério? Sério. O verdadeiro amigo vai além disso. Segundo, um amigo, ele sempre vai oferecer ajuda. Sempre. Ele está errado, eu sei, mas a gente precisa ajudá-lo. Nós precisamos ajudá-lo. O amigo ama, e a prova mais evidencial desse amor é a exortação do amigo, conduzindo ele para um lugar de vida plena. E um amigo, ele tem uma palavra que resolve. Ele tem uma palavra que retira a aflição do outro amigo e conduz ao norte, a uma luz, a uma esperança, a uma solução. E um amigo, ele tem visão clara para oferecer ao outro amigo. Eu estou com a cabeça quente, um amigo tranquilo e fala, não, a visão é essa, segue por aqui. E a confiança obtida no decorrer dos processos vão fazer com que você chegue no objetivo. Poderíamos também, se quiséssemos explorar a história de Onésimo, poderíamos focar nele e dar um título ou um tema, História de um Fugitivo. Essa casa, ela recebeu uma das igrejas. Uma igreja foi estabelecida na sala dessa casa de Filemon. Então tem culto nessa casa, tem presença de Deus nessa casa, tem unção de Deus nessa casa, tem compaixão de Deus nessa casa. Mas aqui pra gente, como que tudo isso não chegou na cozinha? Como que essa presença, porque é notório que Paulo ele vai se dirigir tecendo muitos elogios. E ele falou assim, como teu líder, traduzindo em um português mais claro, como teu líder, eu poderia exigir, mas conhecendo o teu coração, eu estou te pedindo, porque eu conheço o seu coração. E aqui vem algumas interrogações. Primeira, histórias
que um prisioneiro contou na prisão. E Paulo deixa bem claro: independente do que eu ouvir, eu conheço o teu coração. Só que vem outra interrogação: a palavra pregada é obrigado todo mundo que está no ambiente ser transformado? Porque nós temos também algumas situações que nós travamos nos ambientes das guerras espirituais. É quando todos na nossa casa não recebem da graça que está invadindo o nosso coração. É quando nós não conseguimos ser exemplo para os nossos. Eu falo da graça, eu falo da unção, eu falo da presença. Os de fora se tornam sedentos e desejam ter experiências com Deus através do Espírito Santo, mas dentro de casa tem alguém que a palavra não entra, não faz efeito algum. E quantos de nós já não nos sentimos culpados em não ter um fervor, ou uma graça, ou um nível de unção, que não fosse nem necessário abrirmos as nossas bocas, que somente o exemplo iria fazer com que as multidões pudessem olhar para nós e decidissem: onde eu encontro, eu também quero; onde eu recebo, eu também preciso. Onde está esse Deus que tocou em você? Onde está essa presença que mudou a tua vida? Porque noutrora, a maioria das pessoas de um ciclo de amizade e relacionamento antigo sabiam da nossa vida, da nossa conduta, da forma que nós lidávamos. E certamente, acredito eu, quando a graça chegou, o poder de Cristo se manifestou, essas pessoas podem sentir um grau de dificuldade até para se aproximar de nós, nem sempre por crítica, talvez por nos colocar em um patamar de distanciamento. Você já parou para pensar dessa forma também? E todo mundo tem um tipo de reação. Algumas reações são preventivas. Nem sempre o afastar é a respeito de não acreditar. É por verem o que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida, e se sentirem incapazes de se aproximar de nós. Porque a graça, a unção, vai desnivelando relacionamentos terrenos. Vou repetir: a graça e a unção vai desnivelando relacionamentos terrenos. E aí você não se sente mais à vontade de estar em determinados ambientes. Você não se sente mais bem. Você quer o bem daquela pessoa. Você quer que a graça redentora alcance aquela pessoa, aquela casa, aquela família. Mas você sabe quem é Jesus e precisa caminhar com Ele, porque só Ele foi capaz de mudar a tua história. E porque a necessidade, o senso de urgência, de sair de lugares que te arremetem erro, sair de lugares que te arremetem pecados, enganos. Porque a partir do momento que você fez uma aliança com Cristo, a sã consciência invadiu o seu coração. E a sã consciência invadindo o seu coração, você não é mais inocente. E é exatamente porque os nossos olhos se abriram que a inocência também foi junto, saiu. Eu não sou mais inocente. Noutrora eu estava lá no lamaçal, perdido, sem conselho, sem entendimento. Mas a primeira coisa que Deus fez foi dilatar os seus olhos, dilatar a sua mente, lhe apresentar a graça redentora e também lhe envolver no meio do cenáculo do sacrifício. Jesus diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então está tendo pregação dentro da casa, está tendo salvação de almas dentro da casa de Filemon, mas isso não está gerando nenhum tipo de abalo na mente, nem na vida de Onésimo. Você pergunta, por quê? Por causa do ofício que ele tinha naquela casa.
Quando se tem um ofício, uma responsabilidade, parece que os ouvidos são tapados, e aí é muito difícil você chegar para essa pessoa e incutir na mente dela que a graça também é acessível para escravo, a salvação também é acessível para escravo, a transformação também é acessível para escravo. E observe que Paulo é bem criterioso quando ele apresenta que esse homem, agora gerado nas suas prisões, é um homem que, sabendo que, por ele ter fugido, por ele ter roubado, alguns estudiosos dizem que teve roubo e teve fuga, e provavelmente aconteceu isso, um descontentamento, porque o que eu acabei de falar, afastou-se. A presença é muito forte na sala, a graça é muito presente na sala. E na cozinha tem uma governabilidade de escravo, uma mentalidade que não permite entrar a redenção, a salvação. E certamente a graça, a unção e o poder que desnivelam, afastam. Muita gente que se afasta da gente, não é porque quer lhe condenar, desnivelou. E você tem que ter maturidade. Ciclo de relacionamentos que você tinha liberdade para tratar alguns tipos de assunto. Quando você chega com a graça, quando a unção te pega, quando você faz aliança e a redenção por misericórdia chegou na sua casa, não adianta. A sua casa ela vai ser distinta no bairro. A sua casa ela vai ser diferenciada no bairro, e tem que ser dessa forma, porque isso envolve o poder de Jesus, a graça do Senhor. E se não está acontecendo isso, tem alguém escravo ainda aqui, e certamente vai fugir. E a questão não é nem fugir, é como vai fugir. Quais são os comentários que se tece para poder estabelecer uma fuga tranquila? Eu estou fugindo porque eu tentei. Não, você está fugindo porque você é escravo. Você tem um dono, e é difícil para você reconhecer que tem um dono santo na sala, pregando o evangelho de Jesus Cristo, mas não te deu a carta de alforria. É contraditório o que está sendo pregado na sala, e eu continuo aqui sendo escravo. Espera aí, graça redentora, leis instituídas e estabelecidas. Paulo, de forma muito sábia, ele vai dizer: eu gostaria, porque quem conhece ele ruim, Filemão, é você. Eu só conheço ele preso. E preso, todo mundo conta uma história mais agradável. Preso, eu disse, eu era escravo lá de Filemão. E eu não me sentia muito bem, a casa pegava fogo, a sala incendiava. Mas quando eu olhava para mim, eu me sentia incapaz de ser envolvido naquele movimento de cunho celestial e ver esse poder encharcar a minha mente, a minha vida, a ponto de ter selo de escravo, mas ter mente de servo. Eu continuo escravo. E Paulo é tremendo, ele manda carta: eu não tenho vergonha de ser chamado de escravo de Jesus Cristo, porque minha mente está no céu, meu corpo está na prisão, as marcas da minha chamada estão nas minhas costas, mas importa que eu pregue a palavra dele, importa que ele viva, que ele reine, que ele seja exaltado, importa que o evangelho ele seja pregado em todos os cantos da terra, a ele a glória. Então Paulo diz assim: ei, você fez aliança, aceitou Jesus, pastor Braz, mas vai ter que voltar para o seu dono. Mas então, eu fiz aliança, eu não sou liberto? Na mente sim, nas leis você tem que cumprir. Aí ele manda a carta, diz assim: meu irmão,
companheiro, guerreiro, que coração nobre. E aos demais irmãos que se reúnem na tua casa, que é a igreja. E que igreja tremenda. É uma igreja reconhecida na comunidade aí. Com amor, com zelo, com cuidado, com serviço, com milagre, com poder. Eu entendo também, sabe o quê? Não queira arrancar a escravidão da mente das pessoas, não. Pregue o evangelho e seja exemplo de vida. Em algum momento ela vai ter que ser conduzida à prisão física, para que a da mente seja arrancada. E vai ter que se encontrar com alguém que está lá, pregando um evangelho preso. Aí é tremendo, porque aqui são dois ambientes, pastora Cris, tremendos, que eu preciso que vocês viajem junto comigo. Ele está na sala ouvindo uma pregação, mas ele está preso como escravo na cozinha. Paulo está na prisão. Ah, meu Deus do céu. Você não entendeu, eu sei. Paulo está na prisão, recebe ele como prisioneiro e fala: aqui não é sala, aqui não é cozinha, aqui é prisão. Só que eu sou preso em Cristo, escravo dele. Tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver com que você se transforma quando escuta a palavra. Se essa palavra for viva, for eficaz, e você entender que precisa que essa palavra transforme a tua vida, você se submete, você mergulha. Não dá para aceitar Cristo pela metade. Não dá para você fazer meia aliança. É dizer, eu quero. Tem poder na sala, o poder vai para a cozinha. Tem poder na prisão, eu estou preso, mas estou livre. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, de forma bem clara, para quem sabe fazer o básico de interpretação, eu me considero o básico da interpretação. Uma prisão, um apóstolo fala: eu, Paulo, preso, escravo de Jesus Cristo, poderia lhe ordenar que receba ele não mais como escravo, mas como irmão. Só que eu também reconheço que ele causou dano aí. Ele fugiu, por quê? Graça expulsa também. Então tem muita gente que está indo embora, porque está muito tempo, mas não conseguiu nivelar. Está muito tempo torcendo para que a graça pare, mas a graça não para porque ela é abundante. E vai ter muita coisa, muita história, muita situação. Aliás, o que falar de uma prisão? Quem tem história é prisioneiro, né? Pois é, tem um apóstolo preso, com as costas todas arrebentadas, tanta chicotada, chibatada, e em todos os momentos que se fizeram necessários, travar defesa de cunho pessoal, ele começou glorificando Jesus, ele terminou glorificando a Jesus. O problema é que eu quero obter direito, porque está tendo uma pregação na sala, mas ele não é exemplo. Quem é você para dizer quem é e quem não é exemplo? Quem é você? Há mais de 2000 anos atrás aconteceu uma história que talvez nos nossos dias seria uma história perturbadora. Eu vou narrar para vocês. Um rapaz fez uma música, e essa música estava sendo cantada em todos os lugares. Se transformou em salmos. Todo mundo cantava, todo mundo cantava, todo mundo cantava. Todo mundo na terra cantava, todo mundo na terra cantava. Estourado, sabe? O cara estourado, não tinha nem agenda. Você ia marcar uma agenda com ele só daqui a 2 anos, para poder ver se tinha possibilidade. E um louvor muito penetrante, expressões claras que se apresentavam perante Deus com tanta verdade. Só que esse homem, ele era adúltero. É um homem adúltero.
é um homem que mata amigo. É um homem que, para cumprir suas ações carnais, prejudica todo o reino. E até o dia de hoje é o homem mais citado como um homem segundo o coração de Deus. É um levita. É o que acalma os perturbados por demônios, como Saul. O nome dele é Davi. Você teria coragem de levar ele? A gente podia trazer ele aqui? O apóstolo trouxe quem? Davi. E aí ele vinha com a harpa, dedilhava e recitava um salmo. Dizia, nossa, que presença, que unção. Aí no final alguém subia marchando e dizia, esse homem foi o que fez isso, foi o que traiu, foi o que enganou. Você faria o que com essa igreja? Você entra em Jerusalém, ou melhor, você chega em Israel. A primeira coisa que você vê são expressões claras do rei mais importante que a terra já teve, abaixo de Jesus. Louvado seja Ele, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Davi está de forma explícita como a maior referência. Foi esse homem. E ninguém prendeu ele. Enganador. Também? Também. Certa vez ele caiu em uma zona inimiga. Quando descobriram que era ele, ele começou a babar. Você se lembra? Oh. Cuspindo, o cara falou, oxe, que esse doido aqui. Esse é Davi, aquele... Que nada, você é um maluco, tira isso daqui. Dissimular, Davi era terrível. Hein? Ó. Imagine babando lá. Corre, socorre ele. O inimigo ainda socorria ele. Parece comigo e com você, né? Às vezes. Não é não? Onésimo. Paulo ele vai recitar na carta, dizer assim, em outro momento, ele era inútil, que não adianta você estar em uma casa que tem palavra, e a palavra não entrar em você. Não adianta você estar em uma casa que a rua toda está reconhecendo que Deus está. Que famílias foram tocadas, foram movidas, foram erguidas, foram guiadas. Mas em você a palavra não entra. Não adianta. Então antigamente ele era inútil. Porém quando ele chegou na prisão, ele encontrou um prisioneiro. Que não reclama. Mesmo com as mãos atadas. Esqueceu da figura carnal e se linkou na promessa divina. E começou a professar fé com tanta clareza, começou a pregar o evangelho com tanta verdade, que quem chegava na prisão se convertia. Depende do tipo de problema e o peso da consequência que está martelando a tua cabeça. Porque por mais que você esteja dentro de uma casa que tem pregação do evangelho, com a mentalidade escrava, você está na cozinha e você não morre. Porque onde tem graça tem proteção. Onde tem graça tem proteção. Ah, mas a palavra não está entrando. Mas livramento chega. Livramento chega. Errou, pecou, não merecia. Está na casa? Tá. Tem livramento. Por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Tem livramento, tem promessa, tem graça, tem unção. Ah, mas eu não estou sentindo. Mas tem gente que precisa sentir. Aí o ambiente não pode ser atacado somente a cozinha, porque se atacar a cozinha vai desestruturar a casa. Então toda a casa está sendo protegida ainda no meio de muitas mentes escravas, porque na sala tem uma palavra sendo pregada.
Na sala tem uma unção de Deus se manifestando. E não tem nada a ver com posse, nem com dinheiro. Ele fala, com todas as suas conquistas, você me admira, eu fico impressionado. Eu fico admirado e impressionado que você transformou a sala da sua casa em uma igreja. E muitas vidas têm se rendido. Eu recebi na prisão alguém inútil. Sabe o que é que ele está dizendo? Falava de si. Falou muita coisa. Eu mostrei para ele minhas mãos presas e falei, eu não estou preso. Você está? Não, eu não estou. Eu me encontrei em Jesus Cristo. Eu sou escravo dele. Mas você não se sente incomodado, não? Me sinto maravilhado. Ah, é assim que tem que ser. Você passava fome lá na casa de Filemon? Não. Ele lhe oprimia? Não. E por que a palavra não entrou? Porque eu só era como uma espécie de produto da casa. Segundo você ou segundo ele? Não, eu pensava, porque todo escravo é assim. Mas você tinha esse tipo de tratamento, porque tem gente que por causa do contexto histórico, acha que é tratado como. E na realidade quem está se autocondenando por mentalidade doente, por mentalidade aprisionada, nos contextos históricos e contextuais no âmbito daquilo que são os elementos da escravidão. Em Cristo continuamos sendo escravos. Sério, sério. Mas é opcional, ele fala assim, eu estou te mandando essa carta e quero deixar bem claro. Eu escrevi com as minhas próprias mãos. E quem levou a carta? Quem levou a carta? Que ele era inútil, mas agora é útil. Quem é útil pode levar uma carta, levando sua própria defesa, sem alterar o processo. Imagina o escravo chegando, recebe ele, porque o escravo que fugia e que roubava tinha sérias consequências. Então ele está com a carta de recomendação do líder eclesiástico de Filemon, que diz assim, ó, eu não quero me apresentar nessa carta exigindo a patente. Eu quero me lembrar quem é você quando nós estamos na comunhão. Oh, que tremendo isso, né? Quando alguém está na comunhão com você e você consegue enxergar o coração desse homem, dessa mulher. Além da posse, além da patente nas esferas espirituais, você consegue enxergar o coração. Ele fala, eu conheço seu coração, Filemon. Eu conheço, mas eu também reconheço o seu direito. Eu gostaria que ele ficasse aqui comigo, pelo coração dele, depois de liberto, quem ele tem se transformado, porque é assim que acontece, a verdadeira conversão, quando Jesus de verdade toca no íntimo, lá no profundo, essa pessoa começa de forma clara e evidente, dar elementos comprobatórios, que Jesus mudou a realidade dele. Então mude a forma, muda a tua face, muda as tuas expressões, comunica sem falar, seja exemplo, sem a necessidade de tecer discussões em fóruns, que o teu andar carregue presença do Espírito Santo, que o teu fluir glorifique a Jesus Cristo, e que a mentalidade escrava, limitada, que impede você de se achegar na sala, eu só estou indo lá servir, não, sirva e adore. Sim, sim, tem muita gente até servindo na igreja, cumprindo o rito obrigacional. Eu estou na escala hoje, tenho que chegar correndo. Ei, calma. Você está adorando? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Onésimo. Vai servir no culto
E depois do culto vai perder o sentido, vai dizer: eu sou um escravo. Bons são eles que quando terminam o culto vão para suas casas e a gente fica com peso espiritual. E a graça serve para quê? Eu sei o peso que eu fico. Para, escravo. Fuja então. Vai encontrar com Paulo na prisão para ele lhe ensinar algumas coisinhas. Acabei de tomar chibatada, acabei de ser arrebentado. Você é preso, é? Eu sou escravo lá eu lhe conheço. Eu lhe vi lá quando eu fui fazer alguns cultos lá. Você viu naquele dia que te teve tanta vida se rendendo? Eu vi a forma que Deus lhe usava. O que muda a minha mente para a sua, Onésimo? Porque aqui eu estou me apresentando para você como escravo de um rei. E você também é escravo de alguém que é seu dono. Agora vamos falar de tratamento. Qual foi o momento que o seu Senhor te tratou com desonra? Qual foi o momento que o seu Senhor lhe humilhou? Ah, não teve não. E por que você não se converteu? Porque para mim eu achei que a minha função era só ser escravo. Esse é o problema de muita gente que está na igreja. Está servindo para cumprir tabela. E só vão ser libertos com as das prisões exteriores abocanharem eles. E a maior lição da vida, ver que não é na igreja que é difícil. Difícil é nas prisões da vida lá fora. E se Paulo não estiver lá? Vai dizer assim: ei, calma, vou cuidar de você, do seu emocional. Vou cuidar do seu psicológico. Vou lhe dar PNL. Vou fazer um estudo coach para você, para entender o que aconteceu com a sua raiz. Vamos fazer um redemption com você. Vamos voltar desde que você era na infância. Ó. Tem um monte de vidente, um monte de satanás. Vamos fazer uma terapia, que eu vou apagar a sua memória e vou dizendo: lembra quando você tinha 1 ano? Lembra que ele já... Mas é o que está rolando. Não se assuste não. Estou falando de coisa que já está acontecendo. Já tem pastor de igreja andando na brasa, gente. Fazendo o sistema de coach. Eu consigo, eu posso. Aí o cara bota um monte de brasa lá, ele passa correndo na brasa e fala: yes! Isso muda o que a vida? Eu prefiro me queimar com a brasa adorando a Deus, do que não ver a brasa e não fazer nada em minha vida. Tem muita gente se livrando do queimor da brasa, quando na realidade deveria estar sendo queimado por ela. A brasa tem que queimar, o fogo tem que arder, tem que consumir, porque quanto mais fogo tem, mais imoralidade sai. Quanto mais fogo tem, mais pecado é arrancado. Quanto mais fogo tem, mais a glória de Deus se manifesta. Glória a Deus. Glória a Deus. Para de buscar estratégias terrenas, desenvolvidas por homens, na maioria das vezes filósofos carnais, que estão ensinando líderes de igreja como cuidar do emocional das pessoas. Nada contra as formações, mas eu sou escravo de Jesus Cristo. E eu tenho trabalhado para arrancar a escravidão das cozinhas, para que não tenha necessidade de fuga. Dá muito trabalho, eu sei. E geralmente pode acontecer o que aconteceu com Onésimo. Onésimo não vai só embora. Ele precisa de uma marca que manche a sua história. Ele só seria um escravo fugitivo. Sim ou não? Só que quando ele roubou, um escravo fugitivo não poderia ir para a prisão. Ele deveria ser conduzido para o seu. Só que Deus tem a estratégia dele. A fuga foi dele. A ideia de roubar alguma coisa foi o que habilitou esse homem a ser conduzido para Paulo. Chegou por quê? Não, fugiu.
Não, mas fugir é só voltar. Não, eu fugi, mas roubei. Paulo na carta vai dizer assim: ele era inútil, fazia um monte de asneira, só que agora é muito útil, inclusive útil para mim. Eu queria ter ele aqui comigo no serviço. Então aqui eu entendo que mesmo escravo, na casa, no serviço prestado, ele servia com excelência. Onésimo era um servo excelente na sala, na cozinha que a depressão vinha, na cozinha que o choque vinha, na cozinha que o diabo dizia: mas você é escravo, não esqueça. Todo mundo elogiou a comida, mas você é escravo. Então Paulo vai dizer assim, ele era inútil, agora ele é útil. E quer saber, por mim eu nem mandaria ele para você. Eu gostaria que ele ficasse aqui servindo. Mas eu entendo que ele tem um dono. Oh meu Deus do céu, uau, que tremendo. Eu entendo que ele tem um dono. Só que esse homem agora, ele tinha aceitado Jesus. Mas mesmo depois que aceita Jesus, pois é, você vai ter que prestar conta a uma liderança, né, Binho? E é isso que incomoda um monte de gente, porque acha que a graça os torna libertinos. Tornar liberto é uma coisa, libertino é outra, completamente diferente. Não existe caminhar com Cristo sem prestar contas dos seus passos. Não existe caminhar com Jesus Cristo sem se submeter a uma visão, a uma missão e a um propósito que glorifica Jesus. Então, quer saber? Ele diz assim, para finalizar e você se pôr de pé. Ele diz assim: eu estou mandando ele de volta. Essa carta eu escrevi com os meus próprios punhos. Eu gosto de conjecturar. Sabe que alguém mandou alguma coisa? Falou, não, eu que escrevi. Ela falou, então é importante para o próprio Paulo fazer isso. O que foi que esse homem fez na prisão? Não fez nada demais, Filemon. Mesmo nível de excelência que ele servia na sua sala, ele entendeu que na cozinha tem que ser igual. Ah, meu Deus do céu. E aí ele foi e serviu, e eu estou recomendando agora. Recomendou. Ele fala, você tem direito, mas eu não estou falando como ordem, eu estou fazendo um pedido. E é um pedido de um amigo. Eu sei que é difícil você receber ele depois do dano que ele lhe causou. Porém agora eu gostaria que, ainda que na casa você o tenha como escravo, na presença ele já é irmão. Isso é inevitável, Filemon. Ele fez aliança e a graça veio sobre ele. E eu preciso que você reconheça isso. Ele vai continuar sendo meu escravo, não tem problema. Mas ele é irmão no serviço. Agora é ofício para cumprimento, não rito obrigacional. Porque um escravo recebe ordem do seu senhor. E na maioria das vezes, de forma mal-humorada, finge estar contente, mas por dentro está destruído. O escravo de Jesus não. Ele é alegre por dentro e por fora. Porque já tem como, aleluia, porque já tem a vida eterna como o bem mais precioso. E é isso que eu quero declarar. Todos nós, que porventura ainda estamos com algum pé na cozinha, saindo de lá hoje, reconhecendo que a graça liberta por inteiro, liberta por completo, manifesta da glória e habilita. Saiba bem as histórias que você está contando, que lá na frente você não vai mais poder usar a cozinha como desculpa. A palavra veio, o rema entrou, e essa palavra tem que produzir vida. Se coloque de pé, por favor. Aí Paulo diz assim: se porventura ele roubou algo, né? Que ele está preso, ele não tem a total ciência do assunto. Eu, quando voltar,
bota em minha conta. Porque é muito mais fácil repetir a história do que traiu. Mas quem recebeu e presenciou a transformação tem evidência que Deus faz. Tem comprovação que Deus pega o imoral e muda. Vou repetir para você. Quem está na cena do problema só vê as asneiras que você fez. Mas de repente você foi na prisão e encontrou com Paulo. E Paulo viu o passo a passo da obra redentora de Jesus Cristo. E ele diz assim: ei, eu entendo. É difícil para vocês achar que ele está liberto. Mas eu presenciei. A ponto de, se porventura você não acreditar, faça a conta do que ele deve. Quando eu chegar aí, eu pago. Aqui ele vai dar um testemunho também muito poderoso acerca das orações que são feitas na sala. Ele vai dizer: eu estou tão certo que eu vou ter com vocês, por um único objetivo de clareza, as orações que vocês fazem. Rapidamente eu irei aí ter com vocês. E quando eu for aí, o que precisar pagar, eu pago. Feche os olhos. Senhor, que tremendo, Senhor, quando o Senhor faz uma obra tão maravilhosa em nossas vidas. É difícil para o todo que presenciou o problema, asneira, erro, engano e pecado, acreditar que o Senhor já fez. Por isso algumas prisões foram necessárias para libertar-nos por completo, para que o Teu poder se manifestasse. Que bom que o Senhor pegou a gente. Que bom que o Senhor nos trouxe para a Tua presença. Que bom que o Senhor está tirando a mentalidade de escravos da terra. E se é para ser escravo, somos escravos Teus, Jesus. Por amor da Tua obra, da chamada, do propósito. Muito obrigado, meu Deus, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela vida, pelo nome escrito no livro da vida. Muito obrigado pelas vidas que estão aqui nessa noite. Se porventura tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez aliança com Jesus, o próprio Senhor Jesus quer te tirar das prisões, dos traumas, e está te chamando para fazer uma aliança com Ele. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porventura você já fez aliança com Ele, situações aconteceram, você se afastou, fugiu, saiu da presença e a carnalidade tomou conta de você. Esse mesmo Deus está nesse mesmo lugar nessa noite, oferecendo mais uma vez a redenção para ti. Eu andei na presença, mas eu me esfriei, eu caí. Pronto, o Senhor quer te levantar. Lembra de Davi.